Hoje nós vamos falar aqui em 2 Samuel 21. A gente vai ver o que pode estar impedindo você de receber, de ter as suas orações, ouvidas por Deus. A gente vai ver aqui a história ainda em Davi, onde o povo de Israel foi castigado aqui com uma fome que durou aí 3 anos consecutivos, mas essa fome ela foi decorrente aí ainda do período da época de Saul. Os gibeonitas, Israel e os gibeonitas tinham feito uma aliança, com eles, e Saul, no seu zelo por Israel e Judá, tentou aniquilar os gibeonitas, E aí o que aconteceu? E essa aliança aqui, foi uma aliança reconhecida por Deus, Porque, veja só, se o fato de Saul ter tentado aniquilar os gibeonitas, foi um motivo para que esse povo vivesse aqui 3 anos de fome, então isso mostra que Deus compactuou com a aliança que Israel fez com os gibeonitas, E aqui, olha, 3 anos consecutivos de fome, e Davi então consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. E daí Saul veio, chamou aqui ainda o povo, gibeonita, os que restaram, E aí perguntou o que eles gostariam que fosse feito, nessa situação toda, E aí assim os gibeonitas o disseram. Então, a partir desse momento, que aconteceu ali, Davi fez o que os gibeonitas tinham dito que gostariam, que seja feito, que fosse feito para que houvesse a reparação aí desse dano. O que aconteceu? Depois disso, Deus atendeu as orações em favor da terra. Então, uma atitude, de Saul, que havia feito lá atrás, ainda estava impedindo esse povo de receber as respostas de oração que faziam a Deus. E, em consequência, eles estavam aí por 3 anos em fome na terra, aí, no povo de Israel. Então, quando eu e você olhamos para as nossas vidas, o que tem impedido Deus de responder às nossas orações? E são questões que às vezes estão lá atrás, que a gente ainda não percebeu. Mas quando a gente consulta a Deus, Deus mostra a direção, Deus nos diz exatamente o que está nos impedindo de termos as nossas orações respondidas por Deus. Que eu e você possamos buscar essas respostas em Deus. Deus me mostra, esquadrinha minha vida, meu coração, meu ser, para que eu possa saber o que está me distanciando do Senhor, o que está impedindo a minha oração de ser ouvida pelo Senhor e de eu ter a sua resposta na minha vida, de eu ter o seu favor na minha vida, de eu ter a sua abundância na minha vida, que nós possamos buscar a Deus e pedir a Ele esse discernimento, essa clareza, e que nós possamos nos arrepender da vida que nós estamos vivendo, para que Deus possa ouvir as nossas orações. Deus não ouve as nossas orações enquanto nós estamos em pecado. Que eu e você possamos orar a Deus, pedindo a Deus esse discernimento, essa orientação, e que as nossas orações possam então, a partir do nosso arrependimento, serem ouvidas por Deus. Deus nos abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser. Amém.